o seno de x é diferente de 1 e o seno de x é diferente de menos 1. Porque se o seno de x é 1 ou é menos 1, o cosseno tem que ser 0. Porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Tá? E daí você tem que a soma da secante mais a tangente vai ser igual a quê? Secante é 1 sobre o cosseno. Secante é o quê? 1 sobre o cosseno. E a tangente? Seno sobre o cosseno. De modo que isso é igual a quê? A 1 mais o seno sobre o cosseno. E como o seno é diferente de menos 1, 1 mais seno é diferente de 0. Então isso aqui não é 0. Tá? Então, dado x no domínio da secante, a secante mais a tangente é diferente de 0. Isso me permite fazer a seguinte conta. A conta é a seguinte. Daí ao truque, a integral da secante é a integral da secante vezes a secante mais a tangente sobre a secante mais a tangente. Olha, eu estou fazendo essa conta no domínio da secante. E no domínio da secante, secante mais tangente é diferente de 0. Eu posso fazer essa conta. Só que essa conta eu fico com a integral de 1 sobre quem? Sobre a secante mais a tangente vezes, olha o que é que dá em cima, ó. Fica secante ao quadrado mais a secante vezes a tangente. Eu vou escrever assim. Secante vezes a tangente mais secante ao quadrado do x. Aí eu vou fazer direto aqui, não vou nem perder tempo. Se isso aqui é o u, quem é isso? É o du. Pode fazer. Derivada da secante, secante vezes a tangente. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Então, a integral de 1 sobre u em u. Façamos direto. Integral de 1 sobre u em u é quem? É o logaritmo natural do módulo de u. Mas quem é u? Secante. Não tem criança aqui, né? Já sabe fazer isso. Tá? Então, a integral da secante é o logaritmo natural da secante mais é o logaritmo natural do módulo da secante mais a tangente. Qual foi esse segundo passo que você fez da integral da secante e foi integral da secante vezes secante mais tangente? Porque eu multipliquei por um número e dividi por ele mesmo, é a mesma fração. Ok. Mas eu só, para fazer isso, eu tenho que ter garantia que esse número não pode ser 0 no domínio da função que eu estou integrando. Mas isso aqui eu tive o cuidado. No domínio da função que eu estou integrando, secante mais a tangente é diferente de 0. Não tinha visto. Tá certo? Então você tem duas fórmulas. Primeiro, de integral. Integral de 1 sobre x é quem? É o logaritmo natural do módulo de x mais uma constante, certo? É o logaritmo natural do módulo de x mais uma constante. Integral da... Vamos ver aqui, deixa eu pegar mais água. Isso. Vamos lá.
Tá? Então, a integral de 1 sobre x, né? É o logaritmo natural do módulo de x. Integral da tangente, quem é? É o logaritmo natural do módulo da secante. E a integral da secante é o logaritmo natural de quem? Do módulo da secante mais a tangente. Mais uma constante. Entendido? Então, tem. Agora, tá? Mas, agora, bem, cotangente e a cossecante vocês fazem. Agora tem um seguinte, ó. Ó. Observe. Primeiro, logaritmo natural de 2 é maior do que o logaritmo natural de 1, porque a função logarítmica é estritamente crescente. Ou seja, logaritmo natural de 2 é um número positivo. É um número positivo. Certo? Agora você observa o seguinte, ó. Se você pega um número C positivo, existe um número natural tal que N é maior do que C dividido pelo logaritmo natural de 2. C positivo, C dividido por logaritmo natural de 2 é um número positivo, mas não importa o tamanho de C, existirá um N, tal que N é maior do que C sobre o logaritmo natural de 2, certo? Ou seja, todos concordam com isso? Ou seja, N vezes o logaritmo natural de 2, que o logaritmo natural de 2 é positivo. Então, se eu multiplicar os dois lados dessa desigualdade por logaritmo natural de 2, a desigualdade permanece. Isto é, N vezes o logaritmo natural de 2, que é o logaritmo natural de 2 elevado a N, é maior do que C. Daí, com C igual, com K igual a 2 elevado a N, tens, primeiro, o K é um número positivo e vale a seguinte implicação. X maior do que K implica logaritmo natural de X maior que o logaritmo natural de K, porque a função logaritmo é estritamente crescente. Ou seja, logaritmo natural de X é maior do que o logaritmo natural de 2 elevado a N. Só que o logaritmo natural de 2 elevado a N é maior do que C. Então, está aparecendo aqui, ó. O logaritmo natural de X é maior do que C. O que é que eu estou mostrando? O que foi que eu mostrei? Eu mostrei o seguinte. Para todo C positivo, existe um número real K positivo, tal que X maior do que K é suficiente para o logaritmo natural de X ser maior do que C. Isso quer dizer o seguinte, eu posso fazer o logaritmo natural de X ficar tão grande quanto eu queira, bastando para isso escolher o X suficientemente grande. Isto diz o quê? Isto diz que o limite do logaritmo natural de X com X tendendo a mais infinito é igual a mais infinito. Então deixa eu colocar a conclusão aqui. Isto diz que o limite do logaritmo natural de X com X tendendo a mais infinito é igual a quê? Mais infinito.
Por outro lado, dado C negativo, existe N natural, tal que, quando eu pegar C sobre o logaritmo natural de 2, C sobre o logaritmo natural de 2 é um número negativo, não é? Mas não importa o quão grande ele seja, quando eu digo grande, é o seu módulo ser grande, porque isso aqui é negativo, tá? Não importa o quão grande ele seja, quer dizer, quão grande seja o seu módulo, existe um natural não nulo, tal que menos n é menor do que ele. Porque esse n é natural positivo, menos n é negativo. Então, para todo número real, há um inteiro negativo menor do que ele. Vírgula. Ou seja, multiplico os dois lados por logaritmo natural de 2, eu fico com o quê? Com o logaritmo natural de 2. Quanto é que dá menos n vezes o logaritmo natural de 2? Dá o logaritmo natural de 2 elevado a n, que é o logaritmo natural de 1 sobre... dá o logaritmo natural de 2 elevado a menos n, que é o logaritmo natural de 1 sobre 2 elevado a n. Isso fica menor do que c. Daí, com delta igual a 1 sobre 2 elevado a n, tem-se delta positivo, e vale a seguinte implicação. X positivo menor que delta implica logaritmo natural de x menor que o logaritmo natural de delta, pois novamente, pois o logaritmo é estritamente decrescente. Ou seja, isso implica o logaritmo natural de x menor que o logaritmo natural de 1 sobre 2 elevado a n, que é o delta, tá? Mas o n foi escolhido, esse n foi escolhido de forma que isso aqui seja menor do que c. Então isso implica que o logaritmo natural de x é menor do que c. O que é que essa igualdade diz? Eu posso fazer o logaritmo natural de x tão grande quanto eu queira negativo, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de zero. Ou seja, isto diz que o limite do logaritmo natural de x, com x tendendo a zero por valores positivos, isso é igual a menos infinito. Então, o limite do obrigado por avisar. O limite do logaritmo natural de x, com x tendendo a zero por valores positivos, é menos infinito. Então, conclusões disso aí. Ó. Tá? Conclusões disso aí. Então, vamos ver. Vamos colocar aqui. Você já sabe que a função logaritmo natural, os pontos a considerar. A função logaritmo natural, ela é estritamente crescente em
Zero mais infinito. Se ela é estritamente crescente aqui, ela é injetiva. Então ela é injetiva. Tá certo? Você sabe que o logaritmo natural é estritamente convexa nesse intervalo. Ou seja, nesse intervalo, o seu gráfico tem concavidade voltada para baixo. Você sabe que o limite com x tendendo a mais infinito do logaritmo natural de x é mais infinito. E você sabe que o limite do logaritmo natural de x com x tendendo a zero por valores positivos é menos infinito. Daí você conclui o quê? Daí você conclui o quê? Primeiro, logaritmo natural é injetiva, porque ela é estritamente crescente. Logaritmo natural é uma função injetiva. Agora, a imagem da função, como a função logaritmo natural ela é contínua, como a função logaritmo natural ela é contínua, porque ela é diferenciável, a sua imagem, que é a imagem do seu domínio, que é um intervalo, é um intervalo. A imagem do logaritmo natural é um intervalo que contém um número tão grande quanto eu queira, positivo, e contém um número tão grande quanto eu queira, negativo. Então, quem é a imagem? Quem? Se a imagem contém um número positivo tão grande quanto eu queira e um número negativo tão grande quanto eu queira, quem é a imagem? Os reais. Ou seja, o logaritmo natural é uma função sobrejetiva. Então, é injetiva e é sobrejetiva. Logo, logaritmo natural é bijetiva, ou seja, ela é o quê? Uma função invertível. Isso será explorado na próxima aula, que é amanhã, a aula de amanhã. Logaritmo natural é uma função invertível. Ela, indo daqui para cá, ela tem inversa. E o seu gráfico? Vamos fazer o gráfico dessa função. Fazer o gráfico dessa função, então, aqui, ó. Aqui. Seu gráfico é assim, ó. Agora eu estou pronto para fazer o gráfico. Por quê? Logaritmo natural passa por esse ponto. O ponto 1, 0. Não passa? Aqui. Deixa eu ampliar mais aqui. Ela